Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim dar sequência ao nosso conteúdo de função afim. Então a gente já gravou o vídeo de função afim, parte 1, em que eu falei da definição, da caracterização, de quando é crescente, quando é decrescente. No vídeo de hoje a gente vai focar em gráfico, certo? Então a gente vai ver tudo sobre o gráfico de uma função afim. E hoje eu estou gravando dia 15 de outubro, dia dos professores. Então parabéns aos meus colegas de profissão. E você aproveita e deixa aqui o seu like, certo? E se inscreve no canal, porque a professora aqui merece, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Pessoal, antes de dar continuidade, já ir falando de gráfico, eu vou fazer uma revisão aqui bem rápida, certo? Então, uma função afim, nós vimos que é uma função f de x do tipo ax mais b, certo? Em que a e b são números que pertencem aos reais. Só que tem uma característicazinha aqui no A, certo? Ele não pode ser zero. Por que, professor, ele não pode ser zero? Porque se o A for zero, zero vezes qualquer número, que o x é uma incógnita, certo? Mas ele é um número, ele vai ser substituído por um número, ele representa um número. Então, se eu multiplicar zero pelo x, eu vou ter o quê? Zero. Então, isso aqui meio que desaparece. E aí, o que vai ser? Eu vou ficar com a função f de x igual a b. Então, independente do valor que eu substituo aqui para o meu x, como resposta eu vou ter sempre o quê? B. Então, vai ser sempre B aqui como resposta. Então, essa função, ela deixaria de ser uma função afim para ser uma função constante. Então, para que isso não aconteça, a gente coloca essa restrição que o A ele tem que ser diferente de zero, tá bom? A gente também já viu que o gráfico dessa função é uma reta, certo? E que vai ser uma reta crescente se meu A for maior que zero, certo? Então, vou colocar aqui, crescente. E se meu A for menor que zero, essa reta ela vai ser decrescente. E aí, bora lá agora continuar. Bom, e aí a gente vai aprender agora a construir o gráfico de uma função afim. Mas antes de chegar propriamente lá no gráfico, vamos lembrar de uma coisa muito importante. É esse postulado aqui, certo? Que por dois pontos distintos, certo? De um plano, passa-se uma única reta. Então, pessoal, para traçar uma reta, eu preciso apenas de quê? De dois pontos. Quaisquer dois pontos distintos, eu passo o quê? Uma única reta por ele, certo? Outra coisa que a gente vai lembrar, lá de introdução ao estudo das funções, é que para construir um gráfico, eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir valores aleatórios aqui a x para calcular os valores de y correspondentes. E isso vai gerar o nosso par ordenado, certo? Que em seguida a gente vai marcar no plano cartesiano. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas informações. Porque eu preciso atribuir valores para x para construir meu gráfico e eu sei que por dois pontos distintos passa uma reta. Professor, o que é que isso tem a ver com função afim? A gente acabou de ver que o gráfico da função afim é o quê? É uma reta. Então, eu preciso atribuir muitos pontos para poder traçar essa reta? Não, pessoal. Eu preciso atribuir apenas o quê? Dois valores para x. Porque com dois pontos eu consigo já traçar a minha reta, certo? Então, aqui na função afim, a gente já sabe que o gráfico é uma reta. Vou atribuir dois valores a x, descobrir os dois valores de y, marcar os dois no gráfico, né, no plano cartesiano, e traçar o nosso gráfico. Somente. Vamos ver? Parece muita coisa, mas é simples, tá? Então, vamos ver. Eu tenho aqui f de x igual a x mais 3. Então, vou começar atribuindo aqui valores ao meu x. Então, vou atribuir aqui um valor, por exemplo, menos 3. Então, quando x for menos 3 mais 3, 0. Então, eu já tenho um pontinho aqui, ó, que é o pontinho menos 3 e 0. E aí, eu vou atribuir outro valor aqui. Eu vou, por exemplo, colocar 0. Quando x for 0, meu y vai ser quanto? 0 mais 3, 3. E aí, aqui eu tenho já outro pontinho no meu plano cartesiano. E agora, vamos pegar aqui a nossa régua para traçar. Pessoal, aqui, ó, vou marcar o meu gráfico, certo? Vou traçar aqui minha retinha. Pronto. Então, traçada aqui minha retinha, o que é que eu posso aqui concluir, certo?
uma coisa para chamar a atenção. Perceba que esse valor aqui, ó, o valor que está no meu eixo y, certo? O valor de interseção aqui com o meu eixo y é o valor 3, que é o mesmo valor aqui do meu b. Professora, por que isso acontece? Vamos ver aqui, ó. Quando eu intercepto minha reta aqui no eixo y, significa que aqui, ó, essa interseção, o meu x vale quanto? O meu x vale 0, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui uma função genérica, f de x igual a x mais b. Então, sempre que meu a for 0, então, ó, f de 0 vai ser igual a vezes 0 mais b, que isso é o próprio quê? É o próprio b. Então, sempre quando o meu x for 0, o meu y vai ser b, que é esse valor daqui, tá? Então, o que é que a gente pode concluir? Que a nossa reta, ela sempre vai interceptar o eixo y no meu valor aqui b. Então, a gente sempre que olhar para a nossa função afim, a gente de cara já sabe esse ponto daqui, tá? O outro ponto que eu resolvi marcar aqui para vocês foi a nossa raiz. Professora, não foi aleatório não que a senhora escolheu. Não, gente, não foi muito aleatório que eu escolhi de propósito mesmo. Deixa eu ajeitar aqui que ficou feio. Mas você poderia ter escolhido qualquer outro valor. Por exemplo, você poderia ter escolhido menos 2. Se você escolhesse o x menos 2, então, ó, olha para cá, quem seria seu y? Seu y seria 1, e você ia marcar esse ponto que também está em cima da reta. Se você escolhesse menos 1, olha quem seria seu y. Seria 2, que também é um ponto que está aqui em cima dessa reta, certo? Então, quaisquer dois valores que satisfizerem essa função daqui vão gerar a mesma reta. Eu escolhi de propósito, obviamente, a minha raiz e a minha interseção com o eixo y. Eu escolhi as interseções com os eixos coordenados. Para quê? Simplesmente por ser mais cômodo para mim, tá? E porque eu queria chamar a atenção de vocês para essas observações. Vamos para outro exemplo? Então, eu tenho aqui agora f de x igual a menos x mais 2. Diante do que a gente já conversou, a gente já sabe o quê? Ó, que meu b vale quanto? Vale 2. Então, eu já sei que a minha reta vai passar aqui, ó, pelo meu ponto 0, 2, que quando x for 0, o y vai ser 2. E aí, eu vou pegar outro valor aqui, eu vou escolher a minha raiz, certo? Para poder traçar aí meu gráfico. E como é que eu acho a raiz de uma função? Eu igualo meu y a 0, porque a raiz da função vai ser a interseção com o eixo x. Então, vou colocar aqui, ó, que menos x mais 2 igual a 0. Então, menos x igual a menos 2, ou seja, x igual a 2. E aí, eu tenho esse outro pontinho aqui, esse outro par ordenado para marcar. Então, vamos aqui, novamente, traçar a minha reta. Agora, eu vou aqui traçar a minha retinha, certo? Então, vou pegar aqui o lápis e vou traçar aqui minha reta. E aí, pessoal, bem, eu tenho que, nesse caso, a minha função ela é decrescente, porque meu a aqui, ele é igual a menos 1, ou seja, é menor que 0. Minha função é decrescente, eu tenho que a interseção aqui com o meu eixo y é o meu valor de b, é o meu coeficiente linear, certo? Eu já vou explicar por quê. É o termo independente e aqui a gente tem a nossa raiz. Lembrando que você poderia escolher qualquer outro valor. Por exemplo, aqui, ó, se eu escolhesse 1, 1 e 1, ia se ligar aqui, ó. Ia ter outro pontinho aqui da sua reta, ok? E aí, bora aqui falar agora sobre os coeficientes de uma função afim. O que é isso, professor? Os coeficientes são os seus valores de A e o valor de B. Preste atenção aqui na observação que eu vou fazer. Pessoal, eu tenho aqui um gráfico que é uma reta, certo? Então, se é uma reta, a gente já sabe que está associado a uma função do tipo y igual a x mais b, certo? E que eu tenho aqui o ponto x1, que está associado ao y1, e o ponto x2, que está associado ao y2. E eu fiz essa ligação aqui para formar um triângulo retângulo. Notem que esse ângulo daqui, ó, formado, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa, é o mesmo ângulo alfa daqui, ó, certo? Porque a gente pode pensar, ó, por duas paralelas, né, e uma transversal, eu tenho aqui
que meus ângulos eles são congruentes. Então, o que é que eu preciso saber? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular quem seria esse cateto. O cateto é o lado aqui desse triângulo e esse outro cateto, certo? E eu vou relacioná-los. Então, esse cateto aqui, essa distância, esse tamanho aí do meu triângulo, ele seria o quê? O meu y2 menos meu y1. E esse tamanho aqui, essa variação aqui, seria o quê? Meu x2 menos o meu x1. E aí, pessoal, eu vou calcular aqui a tangente do meu ângulo alfa, porque a minha tangente ela vai relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente. Professora, eu não aprendi isso ainda não. Não se preocupa. Tangente é só isso, é você pegar o cateto oposto ou o cateto na frente de um ângulo, certo? E colocar sobre a medida do cateto adjacente. Então, quem seria o meu cateto oposto aqui? Seria y2 menos y1 sobre o cateto adjacente, que é x2 menos x1. Só que quem é meu y2? Eu sei que ele satisfaz isso daqui, tá, gente? Então, meu y2 seria ax2 mais b menos o meu y1, que é ax1 mais b. Tudo isso sobre x2 menos x1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, tangente de alfa vai ser igual a x2, vou tirar isso do parêntese, certo? Mais b, e aí tenho esse menos aqui na frente, que vai mudar o sinal de tudo que está aqui, então vai ficar menos ax1 menos b sobre x2 menos x1. E aí, ó, o que vai acontecer, ó, b menos b é zero. E perceba o seguinte, aqui eu tenho a, aqui eu também tenho a. Então, eu vou colocar o A em evidência. Então, vai ficar A, que multiplica x2 menos x1 sobre x2 menos x1. E aí, pessoal, x2 menos x1 dividido por x2 menos x1 é 1. Então, minha tangente de alfa é igual a A. Que A é esse, professora? É esse A aqui, ó, gente. É o coeficiente aqui de x, que a gente vai chamar agora de coeficiente angular. Por quê? Porque ele está relacionado aqui com o ângulo formado entre essa reta, certo? E meu eixo x. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Vamos aqui para um exemplo gráfico para a gente perceber, certo? Então, eu vou mudar aqui para o meu GeoGebra. Ó, pessoal, eu deixei aqui já separado para vocês, certo? Uma função y igual a 3x menos 1. Note que eu vou variar aqui o meu valor de A. Então, ó, quando eu aumentar meu valor de A, veja que eu estou aumentando o quê? A inclinação aqui, ó, dessa reta. Então, quando eu vario A, eu estou mexendo com o ângulo que ele forma aqui, ó, com o meu eixo x. Então, por isso que é coeficiente angular, porque ele vai estar relacionado aí à inclinação, ó. Quando ele for zero, então a minha função é uma função constante. E quando ele for negativo, é porque a minha tangente aqui ela vai ser negativa, tá? E aí depois vocês vão aprender ainda um pouquinho sobre isso, ó. Mas só notem o quê? Que o A, que eu quero que vocês saibam agora, é que esse A ele vai alterar o ângulo formado entre o gráfico da minha função e o eixo x, ó. Eu vou voltar aqui, deixar no 3, tá? E o que é que acontece quando eu vario o meu valor de b? Eu vou colocar aqui a função para que vocês percebam. Eu vou colocar y igual a 3x e ao invés agora de ser menos 1, vai ser mais 1. Então, ó, perceba que o que aconteceu é como se minha função ela tivesse ó, subido, certo? O ângulo permanece o mesmo, essas retas elas são paralelas e é como se meu b tivesse elevado aqui minha função, certo? Subiu, pegou ela e do jeito que ela estava, subiu aí, no caso, 2 casas. E se eu quiser agora que a minha função seja y igual a 3x menos 3, por exemplo. Então, o que aconteceu com o gráfico da minha função? Ele desceu, certo, gente? Ele vai descer e vai passar lá no menos 3. Por quê? Porque o b é menos 3. Quando o b foi menos 1, ó, meu b menos 1, ele passou pelo menos 1. Quando meu b foi 1, ele passou lá pelo 1.
tá? Então, o B, ele só vai fazer isso com o gráfico da minha função. Ele vai fazer minha função subir ou minha função descer, mas ele não altera o ângulo formado entre meu gráfico, certo? E o eixo X. Então, por isso que ele se chama termo independente ou coeficiente linear. E o A, ele vai ser o nosso coeficiente angular, porque ele vai estar relacionado com o ângulo formado aí. Beleza? E aí, vamos voltar agora aqui para o nosso slide, tá? Então, até agora, a gente aprendeu a fazer o quê? Eu dava pontos, vocês traçavam gráficos. Agora, a gente vai tentar fazer o contrário. A partir do gráfico, agora, eu vou tentar encontrar a lei da minha função. Professora, como é que eu faço isso? Bem, quando vocês observarem aqui, ó, o gráfico dessa função é uma reta. Então, se é uma reta, eu já sei que essa função é afim. Se é uma função afim, eu já sei que é do tipo AX mais B. Pronto. Para agora descobrir a lei dessa função, eu quero saber quem é o A e quero saber quem é o B. E como é que eu vou fazer isso, professora, se eu não tenho nada aqui dizendo? Você tem pontos. Você tem, que menos 2, quando x é menos 2, o y é 3. E tem que quando x é 3, o y é menos 1. Então, observe que você tem muita coisa. Ó. Você tem aqui um ponto xy, tem aqui outro ponto xy. E esses pontos, eles satisfazem essa lei de função. Então, eu vou pegar esses pontos e vou substituir aqui. Então, eu tenho simplesmente que quando o meu x for 3, meu y é menos 1. Então, vai ficar menos 1 igual a 3a mais b. E quando o meu x for menos 2, o y é 3. Então, 3 igual a menos 2a mais b. E aí, eu formei um sistema de equação de primeiro grau. Se você quer que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou, pessoal, resolver esse sistema de equação usando o método da adição. Então, o método da adição consiste em tentar anular aqui essas minhas incógnitas. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, minha primeira equação toda por menos 1. Então, vai ficar 1 igual a menos 3a menos b. Vou repetir a outra. Então, menos 2a mais b, certo? E vou somar. 1 mais 3, 4. Menos 3a menos 2a menos 5a. E menos b mais b, 0. E aí, eu sei que meu a vai ser igual a menos 4 quintos, certo? Se você ainda não sabe resolver isso daqui, olha o videozinho lá sobre equações. Sabendo que a é menos 4 quintos, o que é que eu vou fazer agora para encontrar meu valor de b? Eu vou substituir em qualquer equação. Eu vou escolher essa segunda aqui, tá bom? E aí eu tenho que menos 2a, então vou substituir aqui menos 4 quintos, mais b é igual a 3. E aí vai ficar negativo com negativo positivo, então ficou... É 2, gente. Quando x é 3, quando y é 3, vai ser menos 2, certo? Vai ficar menos 2a, então vai ficar aqui 8, tá certo? 8 quintos mais b igual a 3. Então, vai ficar b igual a 3 menos 8 quintos. Então, b vai ser igual a 7 quintos, certo? E aí, minha função y vai ser igual a a, que é menos 4 quintos, vezes x, mais b, que é 7 quintos. E aí, eu tenho a lei da minha função, certo? A partir do gráfico, consegui encontrar a minha lei, beleza? E para encerrar aqui a nossa aula, agora a gente vai falar só sobre estudo do sinal. E o que é estudar o sinal da função? Quando eu estou estudando o sinal da função, eu estou estudando o valor de y. Por quê? Porque y está em função de x. Então, na realidade, eu quero saber aqui quando é que o y é 0, quando é que o y é positivo, quando é que o y é negativo. Estudar o sinal é responder essas perguntas, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a minha função f de x igual a menos 2x mais 1. Tá aqui o gráfico, certo? Usei esses pontinhos aqui para traçar meu gráfico. Lembrando que aqui, ó, é meu valor de b, aqui a minha raiz,
Então, tracei o gráfico. O que é que eu posso perceber? Que essa função ela é decrescente, porque o a ele é menor que zero, certo? Então, ela é dessa forma. E para valores à direita da minha raiz, ou seja, para valores maiores que a minha raiz, olha meus valores de y onde estão. Eles estão todos aqui abaixo. Então, eles são todos o quê? Menores que zero. Então, eu posso dizer o seguinte, que para x maior que 1/2, o meu y vai ser o quê? Menor que zero. Para x igual a 1/2, que é a minha raiz, meu y vai ser igual a zero. E para x menor que 1/2, que são os valores aqui ó, à esquerda, o que acontece com meus valores de y? Onde eles estão? Ó? Eles estão acima aqui ó, do zero. Então, eles são o quê? São valores positivos. Então, y maior que zero. E isso daqui, pessoal, é o estudo do meu sinal da função. Então, em resumo, o que é que eu vou fazer para estudar o sinal da minha função? Eu tenho minha função aqui, f de x igual a x mais b. Então, eu vou primeiro achar a raiz, ou seja, é quando meu y é zero. Então, bora lá. Ax mais b igual a zero. Então, ax vai ser igual a menos b. Então, x vai ser igual a menos b sobre a. Então, vou marcar lá o valor da minha raiz, menos b sobre a. Se meu a for maior que zero, então minha função é crescente. Então, para valores maiores que a minha raiz, meu y vai ser o quê? Positivo. Para valores menores que minha raiz, meu y vai ser o quê? Negativo. É o que está dito aqui, ó. F de x é igual a zero para x igual a menos b sobre a, que é a raiz. F de x é maior que zero para x maior que menos b sobre a. E f de x é menor que zero para x menor que b sobre a. Aqui já vai ser o contrário, porque meu a é menor que zero, minha função ela vai ser decrescente. Então, para valores de x maiores que a minha raiz, ou seja, maiores que menos b sobre a, meu y vai ser negativo. E para valores de x menores que menos b sobre a, o meu y vai ser positivo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.